artrodese cervical, aquela cirurgia que fixa alguns dos segmentos vertebrais de forma cirúrgica, vamos estabilizar as vértebras por lesões estruturais que você vai ter na cervical, hernia de disco, degeneração, uma extrusão, uma estenose de canal medular. Independente disso, você fez artrodese, ou conhece alguém que fez e está com medo do que pode e o que não pode fazer, o que agrava e o que não agrava. Como eu mantenho a minha saúde para não voltar a um cenário pior e eu ter que mexer de novo nessa cirurgia? Tudo isso eu vou responder nesse vídeo. Esse foi um vídeo que foi pedido por um dos meus seguidores aqui do YouTube. Gente, eu leio os comentários de vocês, tá? Eu leio os comentários, os mais ignorantes eu apago, que existe. Eu apago, não quero comentário ignorante. Aqueles que são simplórios eu respondo com o maior amor e carinho. E os que são técnicos, que são bem questionáveis, eu respondo com um textão enorme e ainda faço um vídeo para responder vocês. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, gente. A gente quer ajudar as pessoas a ter acesso à saúde de verdade, à causa de verdade. Então bora pro conteúdo de hoje. O meu nome é Murilo José Tambosi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata e ortomolecular. Se você não conhece o meu canal do YouTube, toda semana, geralmente às terças-feiras, eu posto algum conteúdo novo, já há vários anos faço isso, para ajudar as pessoas a se libertar da dor e do sofrimento físico. Só que de um jeito diferente da maioria dos meus colegas fisioterapeutas, que é identificando a real causa do problema. Entenda que você pode ter uma dor, por exemplo, no ombro, e alguém te dizer que vem da cervical. Opa, já é avançado, já é algo diferente. Como pode ter um profissional dizendo para você, não, é só uma tendinite, e não te explicar o que é a tendinite, de onde vem e que isso não é um diagnóstico. Então cuidado, você vai ter vários níveis de profissionais. Eu não vou te dizer que a tendinite é a causa, nem que a lesão na cervical é a causa. Eu vou te dizer o que causou toda a falha biomecânica que gerou a dor no seu ombro e como que isso começou e como que a gente vai resolver na raiz para que nunca mais você tenha dor. Isso é a causa primária, tá bom? Isso é baseado também em 4 pilares da saúde plena, que é o nosso modelo de diagnóstico e tratamento: o emocional, o nutricional, o energético e o físico. Todo paciente que vem no meu consultório passa por essa metodologia e acha aquilo que ele tem e é tratado e resolvido, tá certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal. Toda semana conteúdo novo. Se esse vídeo é uma coisa que outra pessoa que você conhece tem, compartilhe o conteúdo. E se é um vídeo que não tem nada a ver com o que você tem, nada que você queira, nada que te ajuda, não gostou do conteúdo, não dá o joinha, não dá o joinha, dá o negativo. Eu não me importo com o negativo. De verdade, não me importo. Se eu tenho muitos negativos num vídeo, eu sei que esse não é o ideal. Então vamos seguir para uma outra linha. Não adianta eu fazer um conteúdo top para vocês, preparado, se foi preparado, se não atende ninguém, entendeu? E se você ficar com dúvida, aqui embaixo você deixa os comentários ou vai no meu Instagram, tá bom? Gente, todo vídeo eu tenho que fazer esses informes iniciais, isso é protocolar, para que a maioria se oriente, tá? Então, se você chega no vídeo e já pula para os 5 minutos do vídeo, você está tendo um desrespeito ao meu trabalho. Então sai do meu canal no YouTube, sai do meu vídeo, não amola aqui. Eu não preciso que você venha para esse vídeo. Você vem se você sente que precisa. E aí, como respeito ao meu trabalho, você vê o vídeo inteiro até o final, dá o joinha. Tá bom? Combinado? Bora pro conteúdo. Lesões cervicais e a origem dessas lesões. Porque isso é o mais importante. Para você fazer uma artrodese cervical, teve que ter um dano aí. Ninguém vai lá e faz por opção. Teve um dano. Geralmente esse dano é uma degeneração do disco da coluna. Então, existem as vértebras da coluna e os discos. Isso hoje em dia todo mundo já sabe, não é novidade. A degeneração desse disco tem vários fatores causais, eu vou citar alguns para vocês. Aí quando esse disco ele degenera, quando esse osso ele degenera, ele começa a gerar impressão, o nome é esse mesmo, impressão, no envoltório da coluna, que são as camadas meníngeas, a mais externa que é a dura mater, mas as camadas, então imagine que existe um tubo que passa a medula dentro. Esse tubo, ele é feito por 3 camadas meníngeas, tem líquido ali dentro, né? Esse líquido cérebro-raquidiano. Então, esse líquido e esse tubo, ele é esmagado, ele é comprimido, certo? Quando há essa compressão, esse esmagamento, você começa a ter sintomatologia, perda de força, dormência no braço, enfim, náusea, vômito, depende do que for. E aí gerou essa lesão, gerou esse dano todo, você vai lá e fixa. O cirurgião faz um acesso. Geralmente é um acesso anterior, ele vai lá, ou tira o disco, coloca um disco artificial, ou faz uma fixação com pinos e parafusos de uma placa rígida, que é a artrodese, e aí vai por diante. Eu não vou ir a fundo do que é a cirurgia, como ela é feita, porque eu não sou cirurgião. A gente sabe como é feita, a gente tem uma ideia de como isso é feito, mas não é a gente que faz. Então deixa para o cirurgião falar para você do que é uma artrodese, beleza? Agora, aquilo que você deve se perguntar: por que eu tive degeneração exacerbada na cervical e minha amiga, meu amigo, que tem a mesma idade que eu, tem a cervical impecável? Você tem que se perguntar isso.
Ontem eu atendi aqui uma senhora que tinha dor no quadril esquerdo e artrose no quadril esquerdo. E o médico falou para ela que é do trabalho. Eu falei, tá, e beleza, a perna direita então não trabalhou. Qual foi a falha? A falha biomecânica, e o termo falha não entenda como pejorativo ou como ruim. A gente chama de falha biomecânica porque a mecânica do movimento não está dentro do padrão normal. Só que essa falha, esse padrão assimétrico do movimento, ele é uma adaptabilidade do seu corpo frente aos problemas que ele tem. Vamos então agora deixar com um exemplo para você. Se eu tenho uma degeneração em C4, C5 e fui lá e fiz uma artrodese. Então eu fui lá, fiz uma radiografia, vi uma degeneração exacerbada, estava comprimindo o tubo dural, a inervação, dando formigamento e perda de força nos braços. Fui lá e operei. Ok. Aquela área que degenerou, ela estava com o movimento aumentado. Porque se ela está bloqueada, ela não degenera. Ou melhor, a degeneração é menor. Não é que ela não degenera, desculpa. A degeneração ela é menor. Então aquela área teve um movimento exacerbado. Esse movimento na cervical média, C3, C4, por ali, ou C4, C5, independente do que seja, aconteceu porque outras regiões acima da lesão ou abaixo da lesão perderam o movimento. Simples assim, doutor? É! Agora, existem outros fatores metabólicos, quer dizer, alimentares, metabólicos, que também contribuem. Por exemplo, se você não come salada com frequência ou gordura de boa qualidade com frequência, você não tem vitamina K2, que é a vitamina que leva os minerais, por exemplo, o osso. Se você não come alimentos orgânicos de um bom solo rico em magnésio, mesma situação. Se você tem cronicamente uma inflamação de intestino, por mais que você coma esses alimentos, você não absorve. Então existe uma perda da saúde óssea, a gente chama da vitalidade óssea, pelo estilo de vida e alimentação. Por isso que aqui na clínica a gente usa 4 pilares. Existem fatores emocionais ligados à hérnia cervical, degeneração cervical e artrodese? Existe. Vamos dar um exemplo para você. Só para você entender como o corpo é muito complexo. Vamos supor que você tem um problema emocional. E esse problema emocional ele desenvolve um bruxismo. Bruxismo é apertamento noturno. Um bruxismo. Então você começa a forçar toda a sua mandíbula. Essa área vai criar toda uma restrição, todo um aumento da atividade muscular e uma sobrecarga da TM, que vai ser compensada em toda a cervical, alterando o tônus do trapézio, a musculatura cervical, a região torácica superior, enfim, que vai hipersolicitar extremidades da sua cervical, segmentos da sua cervical, levando à degeneração. Então, problemas emocionais também geram dano cervical e levam à artrodese. Problemas químicos ligados à alimentação também. Problemas energéticos, que eu não vou explicar aqui para não confundir vocês, também. E problemas puramente físicos. Por exemplo, doutor, eu quando tinha 10 anos de idade, meu pai me conta que a gente teve um acidente de carro e eu fiquei durante 2 semanas com colar cervical. E essa pessoa chega para mim com 55 anos de idade. Então, 45 anos depois. E eu vou lá, vou palpar, cara, que é esse bloqueio na sua cervical superior? C1, C2. Aí a gente vai descobrir foi de um acidente. Existem testes para isso, tá, pessoal? Nada disso aí é empírico, é mágico, você tira da cartola como um coelho. Não é assim, tá? Então, esse bloqueio cervical superior aumentou a mobilidade na cervical média, que levou à degeneração, que depois levou à artrodese. Agora, para e pensa comigo. Se esse cidadão faz uma artrodese de C4, C5, C6, por exemplo, só para você entender, e ele já tem um bloqueio em C1, C2, ou seja, só fica C3 livre. O que vai acontecer com essa C3, a terceira vértebra cervical? Ela vai aumentar o movimento e vai gerar outra hérnia ali, outro estreitamento medular, outro dano na dura mater, outra sintomatologia. Então cuidado, se você operou a cervical, você tem que entender que você só operou o dano do problema, o final do problema, não o começo do problema. Todo problema estrutural tem uma causa. Pode ser um trauma? Pode, mas pode ser uma compensação de uma cadeia lesional fruto de outro problema que você teve, às vezes, anos atrás? Pode. Direto eu atendo isso. Direto. Mais do que você imagina. Ontem mesmo atendi um cara de 48, 50 anos, com o braço rígido, dormência forte, incapacidade de fazer apreensão na mão. E a causa dele foi uma inflamação de ouvido na infância. Para você isso vai parecer a maior mentira, o maior absurdo. Mas ele saiu sem dor nenhuma depois que eu tratei o ouvido. Então você não entende o corpo humano como é e talvez julgue que isso não existe. E tá tudo bem. Tudo bem. Você tem que fazer as coisas baseado no nível de consciência que você tem. Eu, quando tinha o seu nível, também falaria que isso é asneira. Depois que eu aprendi, entendi e elucidei a consciência que eu tenho hoje para mim isso é o mais óbvio possível.
tá bom? Então a cirurgia de artrodese cervical, essa fixação, ela só é indicada quando há uma lesão estrutural muito grave. Mas essa lesão estrutural, ela é fruto de outros problemas, como eu falei, podem ser triados nos 4 pilares, ok? Quais são os problemas ligados a essa cirurgia? Quando você imobiliza um segmento, então você pegou 3 vértebras, por exemplo, ou 2, tanto faz, e imobilizou elas com pinos e com hastes rígidas e parafusos, você vai aumentar o movimento daquelas vértebras que estão acima e abaixo, compensando em outros pontos da sua coluna e gerando danos em outros pontos da sua coluna. Então, quem tem artrodese tem que saber que isso é um risco, que aquela região não vai mexer mais adequadamente e que outras áreas vão movimentar mais do que deveriam. Então, como indicação para os meus pacientes, eu falo, olha, um paciente que tem uma artrodese cervical, independente do nível que ele tenha, ele tem que trabalhar toda a mobilidade do tórax, todos os movimentos da cintura escapular, todos os eixos das costelas, vértebras e coluna torácica, para que isso aqui fique muito móvel para não sobrecarregar lá. Ele também precisa descartar todo e qualquer problema que esteja na cervical superior e no crânio, como problemas respiratórios, auditivos, de garganta, de amígdala, das tonsilas, dos dentes, demais, até mesmo problemas visuais. Você entendeu? Você tem que descartar tudo que esteja da cabeça para cima em disfunção, não necessariamente doença, disfunção. E tudo que esteja do tórax, pelo menos no tórax. Você não precisa descartar um problema no quadril. Não há necessidade, não vai ser tão relevante, tá? Agora, um bom profissional, se ele trata a causa, talvez ele esbarre no seu quadril, mas tá tudo bem, ele vai te dar um bônus, tá bom? Mas o básico é tratar o tórax. Então, exercícios de inclinação, de rotação, exercícios de extensão de tórax, de flexão, de respiração, de mobilização dos braços em vários vetores, não importa se é abdução, flexão, vários vetores. Um bom trabalho de mobilidade torácica vai ajudar muito na sua lesão cervical. Ok? Eu quero que você entenda que isso é o básico para você, vamos dizer assim, evitar um agravamento do seu problema, tá bom? Agora, o que fazer para melhorar? Você entende que toda cirurgia deixa uma sequela de distrofia muscular? Porque um médico ele fez um corte, ele fez uma incisão, geralmente anterior, fez lá toda a fixação, papapá, né? Às vezes é posterior, isso vai da escolha do cirurgião e tem uma série de contraindicações para um e outro. Ele vai acessar músculo, ele vai deixar você imobilizado por um tempo, você vai ter que ficar um tempo sem mover. Enfim, por uma série de fatores, o músculo vai perder trofismo. Trofismo é massa, é músculo, é volume, ok? Então, trofismo. Então, exercícios que ativem essa musculatura profunda são indicados. Então, exercícios que trabalhem o flexor do pescoço, a musculatura flexora do pescoço, ok? Exercícios que trabalhem os extensores, como por exemplo, fazer uma pressão da cabeça para trás, ó, perceba a cabeça na posição neutra. Eu coloquei minha mão, 3 segundos para, 3 segundos para, 3 segundos para. Isso é só um exemplo. Esse vídeo eu não tenho intenção de ensinar exercício para você. Eu tenho intenção de te despertar um entendimento sobre toda a artrodese. Eu poderia falar mais 1 hora só sobre exercícios para vocês fazerem isso. Mas eu quero que vocês entendam o básico. E se isso for do interesse de vocês, eu faço outro vídeo. Como é que eu vou saber esse interesse de vocês? Faz um joinha. Se não é de interesse, faz um negativo. Você percebe? É o mínimo que você tem que fazer. O mínimo, tá bom? Bom, então o que fazer para manter essa atividade? É fortalecer a musculatura flexora, extensora e também os movimentos tridimensionais. Exercícios de mobilização na rotação e inclinação. Ó, joga a orelha para trás do ombro, joga a orelha para trás do ombro e também joga a orelha para cima. Olha lá, ó, na diagonal. São exercícios que combinam rotação e inclinação, flexo ou extensão cervical. Sempre tridimensional. Tenta não fazer puro, tá? Não é bom para quem tem essa lesão. Na verdade, o movimento puro não é um troço muito fisiológico para o corpo, tá? Mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo, tá? Você entendeu um pouquinho sobre a artrodese, você entendeu um pouquinho sobre causa, muita coisa ficou confusa para você do tipo, porra, o que tem a ver o dente com a cervical? Né? Talvez, ou qualquer coisa como o do ouvido que eu citei. Mas é sobre isso que eu falo todo dia no meu Instagram, no meu canal do YouTube. Todo mundo que tem uma dor física tem uma origem. E essa origem tem que ser trabalhada. Eu sei que é confuso para você, mas você não deve tratar o que você quer. O que a sua mente pediu. Ah, doutor, eu tenho dor no ombro, eu vou procurar um médico especialista em ombro. Não é por aí, meu querido. Ah, o médico me falou que eu devo tratar cervical. Tá bom, faz sentido, né? Claro, vai ajudar. Mas por que a sua cervical tem problema?
Você perguntou para o seu corpo por que a cervical está assim? Ou você simplesmente quer impor ela, fala assim, não, você tem que ficar boa. Não é assim. Não é assim. Eu já tentei ser esse profissional, eu estudei um monte, pesquisei um monte e cheguei à conclusão de que nós, profissionais de saúde, sabemos muito pouco sobre o ser humano, a complexidade do ser humano e as correlações com o ambiente e toda a parte energética. Nós sabemos muito pouco. Mas o pouco que sabemos, se de humilde coração você se abrir para quando testar um ser humano, simplesmente pedir ao corpo dele, com toda a simplicidade, ele vai te entregar. E ele te entregando e você ouvindo isso, o corpo vai te dizer assim, cara, eu sei que você quer mexer na cervical, mas o problema do paciente é a tireoide. Aí você vai falar assim, tá, mas eu quero mexer na cervical. Não, mas o corpo falou tireoide. Mas o paciente está com dor na cervical. Mas o corpo falou tireoide. Aí você trata a tireoide e a cervical para de doer. Sério? É assim que funciona. O tratamento eficaz, ele é focado no que o corpo quer, não no que o paciente e o profissional quer. Não vai dar certo? Não vai dar certo. Pode melhorar. Mas quando eu falo para os meus pacientes, eu não trabalho com melhora. Na verdade, eu não trabalho com alívio. Na verdade, não me interessa nada o alívio imediato do paciente. Nada, nada. Ele chega morrendo da dor, eu falo, calma, freia seus bois aí, calma um pouquinho tua ânsia, nós vamos achar a causa, achar os agravantes, tratar as sequelas, e você não só vai sumir com essa dor, como todo e qualquer outro problema que você possa ter, que você nem me falou. Só que você tem que ter calma para não achar que você vai sair daqui curado milagrosamente, porque não existe milagre imediato. Pelo menos eu desconheço essa função. Tá certo? Então, se você chegou nesse vídeo, entendeu um pouco sobre todo o contexto da artrodese, pega esses exercícios básicos que eu te orientei e soma com outros que você vê na internet. Não tem problema nenhum. Mas não cesse até você saber o que levou à sua degeneração cervical. Será que foi nutricional? Será que foi emocional? Será que foi só mecânico? Será que é energético? Será que tem algum órgão projetando dor ali? O estômago, o esôfago, o pulmão, traqueia, laringe, amígdala, tireoide, timo. Tudo isso gera dor cervical, Murilo? Sim. Tudo isso via sistema nervoso autônomo. Então, se pergunte isso. Não tem nada errado você tomar um remédio para aliviar, você fazer uma massagem, você fazer uma liberação miofascial. Não tem nada errado. Errado é você fazer isso como conduta de tratamento e achar que isso é solução para os problemas. Isso é mentira. Isso é enganar o paciente. Agora, fazer isso temporariamente para aliviar seus sintomas e depois procurar uma solução, tá jóia, tá tudo bem, tá bom? Espero do fundo do coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. Quem ainda ficou na dúvida, comentários aqui ou no Instagram. Um grande abraço, fiquem com Deus.